Retornar aqui, então, irmãos, nós estamos vendo como estudar a Bíblia, especificamente epístola. Existem algumas sugestões de como ler, então, uma epístola. Eu levantei alguns problemas para vocês e alguns fatores que precisam ser considerados para que nós não tenhamos uma compreensão equivocada da mensagem de uma carta. E o Moisés Silva, o Walter Kaiser e o Moisés Silva, nessa obra, Introdução à Hermenêutica Bíblica, é um livro um pouquinho mais avançado, mas uma terceira leitura, uma segunda leitura, você terá bastante proveito dele. Professores de escola bíblica poderão bastante desfrutar desse livro, também é da cultura cristã, essa obra. Ele nos apresenta cinco modos de ler as epístolas. Primeiro, ele nos chama para ler as epístolas em sua totalidade, também para lermos historicamente. Ainda afirma que nós devemos ler uma epístola como um documento literário, lermos teologicamente e, por fim, para que nós não caiamos na incredulidade, ler como um documento autoritativo. Que é ler uma epístola em sua totalidade. Embora isso seja óbvio, irmãos, tem sido bastante ignorado, talvez por alguns fatores, como por exemplo, o texto muito extenso, aqueles versículos preferenciais que temos, as divisões presentes nas nossas traduções, os tópicos que dividem as cartas, ou mesmo as leituras seletivas que fazemos no nosso culto. Não tem como ser diferente. Não dá para ler uma carta aqui todo culto, ou 2, 3 cartas por culto, não dá. Mas esse fator tem sido ignorado. Ler a Bíblia, ler uma carta na sua totalidade. Quando nós recebemos uma carta, talvez poucos de vocês ainda recebem cartas, mas quando nós recebemos uma carta ou uma comunicação, um e-mail de alguém, nós lemos isso de uma vez por todas, não é? Imagine então um noivo que recebe uma carta da sua amada e resolve num dia ler as páginas 2 e 3, e depois ainda, no outro dia, vai ler a página 5, e por fim, então, ele vai para a página 1 e 2 dessa carta. Faz sentido? Alguém aqui, talvez alguns de vocês sejam do tempo do namoro ainda por carta. Eu não fiz parte dessa geração. Na minha geração, no máximo, nós trocávamos bilhetes, bastante daí telefone, SMS, todas essas outras coisas desse tempo. Mas talvez alguns de vocês aqui se relacionaram por correspondência. Eu não estou dizendo que fazer isso nesse dia seja errado, talvez seja romântico, talvez seja um prejuízo para a nossa geração não se comunicar por carta. Mas o fato é que nenhum de nós faria algo desse sentido. Nós sentaríamos e leríamos de uma vez. Se não pudéssemos ler naquele momento por falta de tempo, então nós deixaríamos para um pouco depois. No caso da carta da amada, arrumaríamos um tempo tão rapidamente do amado para fazê-lo. O fato é que nós sentaríamos e de uma vez por todas leríamos aquela carta, aquele e-mail, aquela correspondência. Até depois poderíamos meditar em uma parte dela, aquela poesia bonita que ela inseriu, aquela porção de uma letra de música que faz sentido para o casal, ou alguma coisa dessa natureza. Mas ninguém sem consciência leria deste modo atrapalhado. Por que nós fazemos isso com as cartas bíblicas? Se são cartas, não é curioso? Como eu disse, talvez o fato de nós lermos porções nos nossos cultos, e temos que continuar lendo, eu não estou criticando, é assim mesmo que nós vamos continuar fazendo. O fato dos textos estarem divididos em capítulos e versículos, de termos os nossos versículos chaves, ou da própria carta ter os seus versículos chaves e a gente perceber esses versículos, o fato dessas coisas todas tem nos impedido de ler cartas como cartas, na sua totalidade. E também, ao fazermos essa leitura não na ordem do que a carta foi escrita, não lermos a carta na sua totalidade, nós perdemos algo bastante significativo numa carta.
Porque os seus parágrafos, os parágrafos de uma carta são ordenados de forma lógica. Eu vou usar novamente o provérbio aqui, mas mesmo os provérbios, então, nós já temos entendido que eles não são avulsos, tão avulsos assim. Mas as cartas não são provérbios, uma coleção de provérbios. Alguém sentou e tinha algo para dizer e organizou o seu raciocínio para dizer aquilo. Então criou uma estrutura e um modo próprio de dizer isso. Então sentou e escreveu parágrafo por parágrafo. Ele escolheu primeiro saudar a igreja, para que aquilo que novamente o reverendo João Paulo vai afirmar, para que ele quebrasse qualquer gelo com aquela igreja, então ele tivesse um pouco de pessoalidade maior. Então ele dá saudações, fala daquela igreja, até chegar o corpo da carta, onde ele vai trazer as exortações e os ensinos necessários. Então ele entendeu que seria necessário primeiro dar um olá para a igreja e fazer, então, ter um momento de proximidade com a igreja, para depois talvez exortá-los, se for o caso. Mas ele fez isso, ele entendeu que isso é necessário, então construiu nessa ordem. Antes, por exemplo, de Paulo aos Efésios chamá-los à prática cristã, ele os ensina qual era o fundamento da fé deles, qual era o fundamento da fé e a base da fé deles. Antes do apóstolo Pedro, também, de modo um pouco mais breve, na introdução, falar que os cristãos deveriam ser santos como Deus é santo, primeiro ele fala que o próprio Deus, numa obra trinitária, o salvou. Então as cartas têm ordem e os seus parágrafos precisam ser obedecidos. Quando eu pego um parágrafo isolado, ou às vezes pior ainda, pinço uma porção de uma sentença, ou mesmo de uma frase solta no meio daquele texto, eu perco toda a lógica do texto, o propósito do autor. E como eu tenho dito, o propósito do autor humano não difere e nem contraria a inspiração da palavra de Deus, porque Deus usa o propósito do autor humano. Aliás, Deus mesmo conduziu o raciocínio do autor humano para que isso expressasse a vontade de Deus. Como nós cremos na inspiração da palavra de Deus, então o próprio Deus usou o raciocínio do autor humano, a maneira como ele preferiu abordar o assunto. Isso são os homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram a palavra de Deus. Então quando eu tiro um parágrafo, um versículo, ou uma frase e isolo ela, eu perco todo o raciocínio do texto. É por isso que você encontra nas cartas expressões que dão a ideia de ordem, como diante disso, logo, porém, entretanto, todavia. Eu creio que vocês percebem muito isso nas cartas, que são os conectivos, são os recursos de linguagem usados para dar conexão entre uma ideia e outra. Portanto, quando você chegar a um texto bíblico e o texto começar assim: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Pois o quê? Diante disso, eu vos rogo, se nós fôssemos trabalhar com uma paráfrase, uma outra tradução, por causa de tudo que eu disse antes para vocês, porque vocês experimentam esta obra salvadora e gratuita de Deus que os chamou em santa vocação, porque Deus os chamou para serem seu povo. Por causa disso, então vocês agora vivam uma vida santa, não se conformem com este século, porque se não tivesse este fundamento da fé, seria meramente um padrão moral para se seguir, baseado no próprio esforço. Muito pelo contrário. Então, quando você tira o texto da sua ordem lógica, você perde o propósito desse texto de modo significativo. Portanto, mais uma vez, toda vez que você encontrar um desconectivo, logo, porém, entretanto, todavia, deste modo, ao contrário, assim o quê? Logo o quê? Entretanto o quê? Todavia o quê? Provavelmente o que está dito antes, e aí você vai pesquisar antes, onde, até quando. Um exemplo clássico disso, alguém comentou comigo Hebreus aqui. Um exemplo clássico disso é nesta porção de Hebreus. Hebreus 6, 4 e 6. Eu não sei se você já teve problema com esse texto já. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento,
visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Um texto da palavra de Deus. A pergunta honesta e natural de ler esta porção é: esse texto ensina que os cristãos podem cair da fé? Esse texto, você vai correr e dizer não, mas por causa desse texto, ou porque por causa da sua corrente teológica? Vai dizer que sim. Você muito mais vai se apoiar na sua corrente teológica, que você crê, porque você crê na perseverança dos santos, que a salvação não se perde, porque foi Deus quem deu, então Ele te sustentará. A sua escola teológica, a sua confissão teológica é que vai te dar esse subsídio para você olhar para esse texto já deste modo. Então você vai dizer, não pode cair. Mas o texto não está dizendo que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Olha que experiência de espiritualidade que essas pessoas tiveram. Se essas pessoas caíram, então eles não podem mais serem renovados para arrependimento. Esse texto então ensina que um cristão pode cair da fé, e mais, caso isso aconteça com um cristão, esse cristão não pode mais ser restaurado? Nós cremos que não, que esse texto não está ensinando isso. Mas mais uma vez, a sua primeira resposta, a sua resposta rápida para essa questão é por causa da sua tradição teológica, da minha tradição teológica. Eu não estou diferente de vocês nisso, porque me prova, e nos gastemos no texto para provar que esse texto propriamente está falando outra coisa que aqueles que experimentaram os poderes espirituais, o mundo vindouro, os dons celestiais, etc., a boa palavra de Deus, esses não podem cair. O texto está dizendo que eles podem cair, e se caírem eles não serão mais renovados. Tudo bem, eu vou te dar uma resposta agora mais textual do que teológica, porque teológica você apelaria para a perseverança dos santos à luz do ensino total da Escritura. Eu vou mostrar para vocês que em textos difíceis você recorre ao restante da Escritura para que te ajude, isso vai aparecer lá na frente. Mas a resposta aqui, textual, é que dom celestial, serem iluminados, provarem dom celestial, se tornarem participantes do Espírito Santo, provarem da boa palavra de Deus e do mundo vindouro, isso não é sinônimo de conversão. Isso é um grande alerta para nós que estamos na igreja. Repito: dom celestial, participantes do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, isto não é sinônimo de conversão. No texto, o texto está dizendo aquelas pessoas que viveram na igreja. Usa o exemplo do Antigo Testamento para falar daqueles que viveram na comunidade de Israel e agora aplica. O autor dos Hebreus está escrevendo ao seu próprio tempo. Já expliquei isso para vocês. Todo o texto está sendo escrito para o seu próprio tempo. Ele está dizendo: olha, vocês que estão na igreja e que têm todos os benefícios da fé, vocês são indesculpáveis, de modo que, se vocês abandonarem, vocês não terão outra possibilidade. Um professor meu no seminário chegou para a nossa turma de modo correto e disse exatamente isso: vocês que estão no seminário, possivelmente, e se não é, deveriam ser maduros na fé, de modo que vocês têm muito conhecimento da palavra de Deus. Cuidado, porque vocês precisam de uma experiência pessoal de conversão, e não apenas estar na igreja, ler a Bíblia, saber os versículos de cor, as histórias bíblicas da escola bíblica, ser parte do conselho da igreja. Deixe-me falar aqui, sendo eu um presbítero também, então isso não é uma ofensa para nenhum dos presbíteros. Ser presbítero de uma igreja, deixe-me falar também, estando eu me preparando para o pastorado, ser pastor de uma igreja, se envolver na escola bíblica, ou seja o que for, isso não é suficiente. Você precisa sondar o seu coração e ver no seu coração se você tem realmente uma experiência pessoal de rendição a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. O autor dos Hebreus está neste caminho aqui e mostra que aqueles que viveram na igreja, fizeram tudo o que eu disse aqui, eles
podem cair. Então não são os convertidos, são aqueles que tiveram essa grande experiência. Talvez você já viu isso, pessoas que viviam na igreja, tinha muito conhecimento bíblico, etc. De repente se afastou definitivamente, não teve mais volta. Essa é a explicação do texto de modo mais textual e não teológico. A resposta teológica é que seria impossível esses serem salvos, porque se fossem salvos, seriam eleitos, e eleitos não perdem a salvação. Mas eu tenho me dedicado bastante, me preocupado com respostas, sem ignorar a teologia, mas que também demonstram no próprio texto essa realidade. Bem, a minha questão aqui não é explicar esse texto, então fechemos esse parêntese, mas é mostrar para vocês o cuidado e o risco que nós corremos ao isolar um texto bíblico. Porque se você chegar com alguém chegar para você e se isolar esse texto, você então realmente cairá neste caminho. Um outro aspecto é que nós precisamos ler o texto, irmãos, historicamente. Eu creio que isso esteja claro para vocês. Todo documento escrito deveria ser lido historicamente, ou seja, deveria levar em consideração que foi escrito por um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos em uma determinada época da história e motivado por alguma situação em particular. E isso, em relação às cartas, gera dificuldade, como eu disse, pois às vezes nós não conhecemos muito bem qual eram os aspectos que envolviam, qual era o contexto. Às vezes não sabemos sequer quem escreveu e para quem escreveu. Por exemplo, a carta aos Hebreus. Não há no texto bíblico propriamente, seja no livro de Atos, que é o nosso documento histórico inspirado por Deus, seja no texto em si, informação suficiente para chegarmos à conclusão do autor, e aí talvez seja tranquilo para vocês todos, mas muito menos dos destinatários. Onde era essa igreja? Quando essa carta foi escrita? Hebreus é um livro que nós não temos tanta informação assim, e aí nós precisamos ficar limitados à informação da própria carta, e isso gera dificuldades, como gera dificuldade de Coríntios e talvez algumas outras cartas bíblicas. Nós não temos muito esses aspectos presentes. Como saber qual foi o contexto então das cartas do Novo Testamento? Alguns ajudas para nós. Primeiro, o livro de Atos. Primeiro aqui não em ordem de importância, mas primeiro o livro de Atos. Ele nos ajuda grandemente. Eu usei um exemplo clássico de Tessalonicenses, que você vai lá em Atos 17, e então lê o pano de fundo da transformação daquela igreja, do nascimento daquela igreja. Quando você lê Atos ainda, você vê a relação de Paulo com a igreja de Éfeso, lá registrado em Atos, te ajuda a compreender então um pouco mais da igreja de Éfeso. Você tem nesse caso ainda as cartas a Timóteo, numa outra perspectiva para a igreja. Documentos além da Bíblia também trazem algumas informações, e nós podemos recorrer a esses documentos, desde que não consideremos esses documentos como inerrantes. Irmãos, toda a afirmação de todo estudioso bíblico que transcende os limites da revelação da palavra de Deus são possibilidades. Podem ser possibilidades bastante plausíveis, ou seja, bastante concretas, ou podem ser possibilidades mais amplas, bastante discutíveis. Então nada do que não seja palavra de Deus nós devemos dizer é isso e pronto. Tenha bastante cuidado com isso. Tenha bastante cuidado para você não pegar uma autoridade externa e imputar no texto bíblico, porque o texto bíblico não afirma determinadas coisas, e aí a gente querendo dar resposta aquilo que Deus não quis que nós respondêssemos, não quis nos responder, porque não era prioritário para nós. Eu disse isso para vocês outro dia, que às vezes nós gastamos muito mais tempo que Deus não quis revelar do que com o que Deus quis revelar. Na verdade, essa curiosidade nossa, alguém disse, olha, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar muitas coisas para Paulo. Aí outra pessoa disse, não, no céu você não vai ter essa curiosidade que você tem. Você vai ser uma pessoa um pouco mais satisfeita, com o que Deus quis revelar. Então, fique tranquilo. As evidências internas realmente são as principais fontes de informação, mas evidências internas não são apresentadas diretamente, então a gente precisa gastar um tempo maior lendo a própria carta. Quando eu chamo de evidência interna, estou me referindo à própria carta. Você vai ler a carta novamente, e percebendo na carta, mas aí você tem que ser cauteloso para chegar a algumas conclusões. E aí é necessário você às vezes ler nas entrelinhas para perceber então qual é esse contexto da carta que foi escrita. Por exemplo, Filipenses, ao ler Filipenses, ler essa carta que é considerada uma carta da alegria, considerando a prisão de Paulo, amplia bastante a sua compreensão, pois todos os capítulos da carta abordam alegria.
mesmo ele estando preso e a igreja estando triste pelo fato de ele estar preso, aquele pastor, preocupado para que a igreja não caia em desânimo e tristeza por causa da situação dele, então escreve uma carta bastante motivadora, mesmo ele estando naquela condição, porque ele afirma que aprendeu, pela graça de Deus, a viver contente em toda e qualquer situação, não apenas quando anda de Hilux. Não, Hilux não, né? Não tem esse caso aqui muito. Mato Grosso, quando anda de M5, Ferrari. Jaguar, mas também quando precisa pegar um ônibus. A alegria dele está no Senhor, por isso ele pode experimentar qualquer dessas realidades, que isso não muda a percepção da realidade dele e a confiança do coração dele, muda a nossa. Pois quando o problema financeiro surge no nosso lar, então a gente se abate, os conflitos entre o casal aumentam, a intolerância com o problema dos filhos diminui, a nossa disposição de trabalhar alegremente muda, etc. Mas ele aprendeu, e seja este um convite da palavra de Deus, para que nós também, a exemplo de Paulo, possamos mudar a nossa caminhada e perceber que não são as circunstâncias que devem conduzir a nossa vida, mas o fato de nós termos o nosso coração satisfeito em Deus e viver nele. Wilton, pode perguntar tranquilamente. Não vou brincar mais. Diante dessa circunstância, a gente pode ler: tudo posso suportar naquele que me fortalece, melhor do que tudo posso fazer naquele que me fortalece? Eu não diria suportar, porque quando você pensa no aspecto positivo, aí você não trata mais de suportar, né? Suportar é uma palavra mais negativa, para aspectos mais negativos. Então, alguém sugeriu a seguinte tradução: eu posso todas as coisas naquele que infunde em mim forças. Um estudioso do Novo Testamento prefere usar esta tradução bíblica. Posso todas as coisas naquele que infunde em mim forças. Mas a ideia de suportar seria mais negativa, então eu preferiria não usar por causa disso só. É mesmo entender o local do texto, o propósito do texto, e ler o texto na sua totalidade, não um versículo isolado, né? Já ajudaria. É que ficaria muito grande lá no vidro de trás, né? Tem uns carros aí com vidro grande, talvez daria. Uma coisa que nos ajuda, irmãos, e talvez seja a hora de dizer isso, eu não disse isso em momento nenhum para vocês praticamente, mostrei alguns livros que são livros de introdução à interpretação bíblica, mas alguns livros que podem ajudar-nos nesses momentos, não só no caso das cartas, mas no caso de todo o texto bíblico, para entender contexto, estrutura do texto, como o texto é organizado, qual é a divisão do texto, são os materiais de introdução. Eu citei o do Carson, D.A. Carson, Introdução ao Novo Testamento. Nós temos uma obra bastante interessante, alguém tem essa obra, me citou, da editora Cultura Cristã, fugiu-me o nome, Redescobrindo o Antigo e o Novo Testamento. São dois volumes, é uma obra breve, bem introdutória, mas tem os aspectos gerais ali que é um bom norte para nós. Então, livros de introdução nos ajudam nessa hora, para que nós tenhamos acesso a algumas informações mais difíceis. Agora entendam, possibilidades. A Bíblia de Genebra mesmo, talvez alguns de vocês tenham, talvez muitos de vocês tenham essa Bíblia em casa, ajuda também nesse sentido, de mostrar o contexto, qual era o tempo, qual era a circunstância, aquela introdução breve. Agora, é uma possibilidade, eu quero que isso fique claro para vocês, é uma possibilidade. A possibilidade que o material que você vai consultar, depois que você gastou tempo, você mesmo orando a Deus, e você mesmo lendo o texto bíblico várias vezes, se necessário, versões diferentes, e recomendavelmente versões diferentes, para que você perceba as traduções bíblicas. E então, depois que você gastou, se procurou no livro de Atos, se o contexto está lá, depois que você gastou-se nisso, então você vai procurar os materiais de auxílio para você. Então não se torne refém dos materiais de auxílio, porque a palavra de Deus é o texto inspirado. E nós temos visto e vimos isso desde o primeiro dia, que aqueles que têm o Espírito de Deus compreendem as verdades de Deus, sem ignorar o auxílio dos nossos irmãos que Deus usou para nossa caminhada. Afinal, nós nos reunimos frequentemente na Igreja de Cristo para ajudarmos uns aos outros no amadurecimento da fé e na compreensão da palavra de Deus. Então nós não devemos ser soberbos e desprezar o auxílio dos outros,
mas não sermos refém disso. Estou falando aqui mais propriamente dos comentários bíblicos, dos livros de introdução, tá? Então, use-os, mas não deixe com que eles se tornem um tropeço na sua vida, porque inspirado é a palavra de Deus. Também é importante você ler uma epístola como um documento literário. Quantos minutos eu posso ter? Nós chegamos às 9h30, nós começamos atrasados. Tem uns 10 minutos para vocês, talvez. Nós precisamos ler o documento como um documento literário, irmãos. Eu mostrei para vocês que o gênero é o gênero carta, mas internamente outros recursos literários se fazem presente. Por exemplo, embora seja Gênesis, seja narrativa histórica, logo no começo de Gênesis você percebe poesia presente ali, não percebe? Quando você lê as cartas, alguns recursos estilísticos fazem presente, muitos na verdade. Os escritores eram homens do seu tempo. Conforme a cultura deles, ou melhor, conforme a erudição deles, é a palavra mais adequada aqui, que cultura todos temos, mas conforme a erudição deles e o conhecimento dos recursos literários, de comunicação, conforme a condição deles, eles se apropriavam disso. A poesia era muito comum entre os hebreus, então era natural que um escritor do Novo Testamento, e eles eram hebreus, que ele usasse esses recursos, excetuando aí Lucas, Marcos, mas predominantemente judeus, escrevendo não na língua hebraica, grega, mas judeus. Então a estrutura literária de poesia, por exemplo, os paralelismos da poesia do Antigo Testamento e outros recursos, que vou mostrar pelo menos um para vocês aqui do Antigo Testamento, quiasmo, já explico para vocês. Esses recursos se fazem presente também nas cartas, e nós precisamos considerar isso. Paulo, por exemplo, usou um amanuense, um secretário, para escrever os seus textos. É por isso que quando você chega lá em Romanos 16, Tércio mesmo manda saudação à igreja. Não foi Paulo que escreveu a carta? Foi, ele usou um secretário e deu liberdade para o secretário colocar a sua saudação. E às vezes o estilo do secretário, que era uma pessoa predominantemente erudita na escrita, está presente no texto. Isso não altera em nada a inspiração divina, porque a inspiração divina pertence a Deus e não ao escritor especificamente. Portanto, esses recursos literários se fazem presentes. Eu já disse que as epístolas têm a estrutura das cartas do Antigo Testamento, e deixe eu mostrar um exemplo de quiasmo para vocês. Pode abrir sua Bíblia em Gálatas 4, 4 e 5. O que é o quiasmo? O quiasmo é uma estrutura paralela, própria da poesia. Pensa num quiasmo aba, onde a primeira linha é A e a última é A, e as duas combinam a ideia, e eu tenho as duas linhas do meio, B e B, as ideias combinam. Então é um recurso, um modo de escrever onde a primeira linha combina com a última e a segunda com a terceira. Eu posso ter um quiasmo maior, com C, com D, de modo que os extremos combinam e vai combinando. Um exemplo simples, aqui no caso de Gálatas para vocês, está aqui, quiasmo aba, um paralelo simples. Você não percebe isso na sua carta, porque no seu texto, eu não sei se a versão sua está em forma de poesia, isso não, está de maneira como se fosse uma prosa mesmo, texto corrido. Algumas Bíblias já separam isso como uma poesia. Você tem vários lugares na sua Bíblia onde o seu texto é deslocado assim, não tem? Vários lugares. É porque é uma poesia. Nesse caso, nessa versão, não apareceu. Mas esse texto é um recurso quiástico, e ele aparece assim: Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para os resgatados que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Preste atenção na ideia aqui de paralelo. A primeira linha, Deus enviou o seu filho, a fim de que nós fôssemos tornados filhos. Percebe o raciocínio do autor? Deus enviou o seu filho para que nós fôssemos filhos. O Filho de Deus nasceu sobre a lei, a fim de que nós fôssemos resgatados da lei. E lei aqui no sentido da condenação mesmo. Percebem que é um recurso literário apropriado pelo escritor para dar ênfase e para comunicar com mais beleza a verdade da palavra de Deus. Então, o desafio nosso é estudar esses recursos. Nós não entramos nisso,
aqui, mas é você saber que recursos estilísticos, recursos literários se fazem presentes. As cartas bíblicas foram escritas cuidadosamente, com variação conforme a erudição do escritor ou do amanuense, mas foram escritas considerando todo esse recurso literário. Por exemplo, quando você escrevia lá, vou pegar aqui os que escreviam cartas para a amada. Você escrevia, olha, conta, minha vida está assim, etc e tal, eu não quero mais viver solteiro, eu quero me casar com você, porque quando eu me lembro de você, então aquela música vem ao meu coração e você põe aquele trecho da música, e por causa disso, então eu não quero mais, vamos organizar o nosso casamento, etc e tal. Percebe que você pegou uma carta, colocou uma poesia no meio. Os escritores bíblicos faziam isso também como estilo. Então, seu desafio é perceber isso. Um outro exemplo, Romanos 6:1, que é a diátribe. Diátribe é a antecipação de uma dúvida do ouvinte. Por exemplo, eu não sei se eu acertei ou errei, posso até ter errado aqui, mas quando eu parei de... Deixa eu explicar isso melhor. Eu estou tentando antecipar uma possível dúvida que, por causa do contexto, pode estar havendo para alguns. Então eu falo, olha, isso não infere nada com a inspiração divina, porque talvez isso, a maneira como eu falei antes, pode dar ao meu ouvinte a possibilidade dele pensar, mas com isso você compromete a inspiração divina. Então antecipo a dúvida do meu ouvinte e dou uma resposta. E Paulo faz isso em Romanos 6:1, quando ele diz, olha, deste modo que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Ele está falando de salvação pela graça. Salvação pela graça, então quer dizer que o pecado veio para trazer à luz a necessidade de graça. Então ele antecipa um ouvinte incrédulo que diz, então quer dizer que é melhor ficar no pecado? Aí ele diz, de modo nenhum. Então isso é um recurso presente, um recurso de comunicação presente na Escritura. Há muitos outros, e esses dois são exemplos disso. Eu só gostaria de dar exemplos para vocês. Também nós precisamos ler uma carta de modo teológico. A leitura da carta dentro do seu contexto, considerando os recursos literários, não encerra o nosso esforço. Os escritores escreveram respondendo questões da igreja à luz da palavra de Deus. Teologia de tarefa ou em tarefa. Teologia para responder a questões reais da igreja. É aquilo que o pastor de vocês faz quando vem pregar a palavra de Deus. Por ser pastor de vocês, ele conhece a realidade da igreja, então ele pega um texto da palavra de Deus e prega esse texto, trazendo respostas à realidade da igreja. Então, se a igreja que está experimentando divisão, um dos textos possíveis que ele vai usar é o texto de Coríntios, falando da divisão da igreja. Se é uma igreja que precisa congregar mais e que tem sido negligente no congregar, talvez ele pegue Hebreus capítulo 10 e pregue esse texto para vocês. As cartas foram escritas nesse sentido, para resolver problemas. Então leia como um documento teológico também. E por isso é importante você considerar, por que Deus incluiu esse livro no cânon? Por quê? Muitas outras cartas foram escritas no primeiro século entre os cristãos. Não apenas os apócrifos, mas cartas legítimas. Policarpo, de Esmirna, outras cartas. Por que Deus só inspirou essas? Por que Ele as inseriu no cânon? Eu creio que todas as cartas que foram inspiradas por Deus estão no cânon. Eu não creio que Deus, mas isso é só uma dedução, que Deus inspiraria uma carta que pudesse se perder. Eu creio que o Deus que inspira, preserva. Por que Ele não inspirou outros textos bíblicos? Porque esta carta... Outras igrejas viviam outros problemas e ele podia inspirar outros homens de Deus. Aliás, por que ele não inspirou todas as cartas do apóstolo Paulo? Porque pelo menos no caso de Coríntios, nós temos uma ou duas cartas a mais. Nós temos uma carta perdida de Laodiceia, possivelmente uma carta perdida de Laodiceia, possivelmente. Por quê? Por que essa carta? É a sua pergunta. O que esta carta tem a ver com a totalidade do cânon? Lembra que eu falei para vocês que Deus, Ele nos revela de modo progressivo a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, e que Ele foi progressivamente nos ensinando pela revelação tudo aquilo que era importante para nós, Igreja do Senhor. Por que essa carta está ali, nesse sentido? Qual é o propósito dela, à luz da totalidade da revelação? Uma pergunta teológica para você responder. Qual a sua contribuição para o ensino total da Escritura? Nenhuma carta bíblica trata de modo exaustivo um assunto. Cuidado para você, ao ler uma carta, chegar a alguma conclusão teológica
isolada a partir de uma carta, porque os escritores bíblicos não eram teólogos sistemáticos, eles escreveram teologia de tarefa, teologia para responder a problemas. Então, você não vai encontrar uma resposta exaustiva de um assunto numa carta. Mas qual é a contribuição dessa carta para o assunto? Soberania de Deus, o amor de Deus, os atributos de Deus, responsabilidade humana. O que essa carta contribui para esse assunto? Qual é o lugar dela na história da revelação? Eu já disse isso. Por exemplo, o reino de Deus é um tema fundamental nas cartas de Paulo. Ele nos chama a sermos cidadãos de outra pátria. Nós somos gente de outra pátria. Nós somos um povo que temos um outro passaporte. Nós somos de outro lugar. E isso é enfático para Paulo, nos ensinando a sermos cidadãos de outra pátria. Também, leia as cartas como documento autoritativo, pois sem isso, será meramente um labor literário. São palavras de Deus para mim e para você aplicar no meu casamento, na educação dos meus filhos, na maneira como eu me comporto em relação ao meu patrão, ao meu trabalho, etc. O restante, assim como o restante da Escritura, então as cartas são autoritativas, pois foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Logo, uma vez compreendida então, irmãos, a mensagem de uma carta, ela precisa ser obedecida por nós. Porque não é meramente uma mensagem de alguém do passado, mas é a palavra viva de Deus hoje para mim. Creio que eu consiga falar ainda sobre passagens difíceis, para que você descanse diante delas. Só vou citar aqui alguns pontos para você. Primeiro, admita o que Deus não nos revelou, porque Ele não nos revelou. Segundo, considere que a lição inteira da passagem está dentro do nosso alcance. Eu não sei o que Paulo quis dizer quando ele disse aos coríntios que alguns se batizam por causa dos mortos. Mas eu sei que a totalidade do ensino ali, do contexto, do texto da sua totalidade, que ele está tratando é sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é um fato real. Então, não se prenda à minúcia do texto, mas olhe o texto dentro do seu contexto. Aprenda a diferenciar o que pode ser dito com certeza e o que pode ser dito como certo, como possível, mas não como certo. Consulte um bom comentário bíblico para te ajudar nas questões difíceis e reconheça que nem mesmo os estudiosos têm todas as respostas. E não queira você ser mais sábio do que eles. Alguns professores meus de seminário brincam conosco dizendo: olha, seminarista de primeiro ano sabe tudo. Chega aqui tendo resposta para tudo. Ele vai aprendendo que ele não sabe tanto assim. Ele está firmado em possibilidades. Que ele não sabe. Não é que ele vai duvidar da salvação de Cristo, não é isso. Mas ele, seminarista de primeiro ano, tem resposta para tudo. Tudo que você pergunta para ele, ele sabe. O professor não sabe, o pastor não sabe, mas ele sabe. Ele responde tudo. Ele vai aprendendo que este não é o caminho. Então não sejam todos como seminaristas de primeiro ano, mas sejam sábios como os estudiosos que chegam a dizer: eu não sei. Quanto a esse assunto, eu não sei. Tremper, irmãos, nos sugere então algumas coisas aqui. Lembre-se que as epístolas são cartas. Perceba a estrutura de cada livro que você for ler. Observe o que o escritor da epístola diz de si mesmo. Observe como o escritor da epístola defendeu a fé contra os seus desafios cotidianos. E pergunte a si mesmo o que esta epístola me ensina a respeito de Deus e do meu relacionamento com Ele. Tá bom. É isso. Tudo que você for estudar, todos esses recursos que você foi alertado, foi ressaltado para você, foi relembrado talvez, alguns de vocês já tinham essas coisas claras, só foram relembradas aqui nessa semana. Tudo isso, se não for aplicado ao seu coração, enquanto você, naquele momento singular de devoção, que não é a hora que você está dirigindo o carro, mas naquele momento tranquilo, no silêncio do seu espaço de devoção pessoal, onde você se aquieta
e lê a palavra de Deus, e ali você dobra o seu joelho no chão e diz: Deus, essa palavra é tua, eu sou teu servo, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos, então eu preciso dessa palavra, eu preciso guardar essa palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você estiver pegando todos esses recursos, seja que você aprendeu aqui, ou que você foi relembrado aqui, se isso não tiver um impacto pessoal na sua vida, de nada adiantou. De nada adiantou. Portanto, as Escrituras Sagradas são palavra de Deus, para que o povo de Deus desfrute de um relacionamento pessoal com Deus, desfrute da alegria da salvação na presença de Deus. Amém. Vamos lá.